que você está pensando em falar sobre um tema tão cabeludo, mas para a gente tão direto e tão simples, na verdade? O que você pensa sobre diversificação? Exatamente, Felipe. Bom, para nós é mais tranquilo, né? Quem segue o jeito Barsi de investir já entende quando a gente fala de diversificação e já entende, inclusive, que ela acontece para nós aqui no AGF com o tempo. Então, é possível que você compre o mesmo ativo, a mesma ação, por vários anos, por vários períodos, ou diversifique entre uma ou outra ação, mas você diversificar, assim, a diversificação ela vem com o tempo, não é para você começar espalhando por 10 ações, 20 ações, ou até outros ativos que você não conhece. Primeiro de tudo, você tem que conhecer o que você está fazendo. Acho que a primeira métrica é você saber aonde você está investindo. Então, você conhece? Legal. Agora vamos começar a enxutar esse range aí. A gente fala um pouquinho, por exemplo, sobre o Best, né? Que são os setores que a gente mais confia dentro da Bolsa de Valores, são setores perenes, né? Que atravessam por crises aí e continuam dando lucros. Então a gente sugere que você já comece por esse range aí, né? E aí você vai aumentando sempre a exposição nessas empresas desde que o preço faça sentido. Não adianta ficar comprando qualquer empresa a qualquer preço. Agora, quanto a diversificar em outros ativos, a gente aqui não costuma diversificar em ativos que não sejam ações. A gente veio dessa escola aí desde que nascemos praticamente na Bolsa de Valores, seguindo o Barsi, seguindo o jeito Barsi de investir, e é isso que a gente passa para vocês. O que vocês têm a dizer para me complementar sobre isso, meus meninos? Fabio, eu acho que assim, você tá correto, né? Realmente a gente se sente, por incrível que pareça, né? Por mais que digam que a teoria do portfólio diga que o que a gente está fazendo é mais arriscado, ou seja, concentrar em uma classe de ativos, eu particularmente não penso assim, né? Eu acho que cada um tem que investir naquilo que está dentro do seu círculo de competência. E claro que se você deseja expandir esse círculo de competência, é necessário muito estudo, é necessário, de repente, que você peça ajuda a algum profissional, enfim, pelo menos no início, né? Então, não é que a gente seja contra essa diversificação em outros ativos que não sejam empresas. É que a gente é contra, pessoal, a esse discurso de que é simplesmente você chegar, comprar e ver o que dá. Vocês precisam entender o que vocês estão fazendo, né? Existe toda uma teoria bem sofisticada por detrás, enfim, de alocação ótima, piriripororó, legal. Só que, na prática, o que acaba acontecendo é pessoas que acabam sendo levadas pela ganância, né, acabam se alavancando e acabam perdendo mais, acabam se expondo mais do que deveriam, né, do que o seu perfil permite e do que o seu nível de conhecimento permite, né? Então, a nossa crítica, quando a gente fala de diversificação em ouro, diversificação em Bitcoin, não é a esses ativos especificamente. Cada um de vocês investe o dinheiro de vocês onde vocês bem entenderem, acharem interessante. A nossa crítica é justamente acrescentar complexidade à carteira, né, sem que vocês estejam preparados para isso, né? Hoje é muito mais fácil do que não muito tempo, do que há 5 anos atrás, de você investir em ativos no exterior, né, de você investir em outros tipos, não só no exterior, mas outros tipos de ativo, né? Então, com essa facilidade, é muito importante também que venha o aprofundamento sobre o que você está fazendo com o seu dinheiro, né? Então, essa é a minha ressalva. Onde eu me sinto mais confortável, né? Justamente investindo em ações, que é o que eu particularmente entendo, é o que eu particularmente consigo encontrar fundamentos, etc, etc. Mas, claro, obviamente, sem nenhum preconceito, né? Quem quiser adicionar aí ouro, Bitcoin, enfim, fique à vontade, né, Fê? Eu acho que é mais nesse sentido, né? Acho que é por aí, Lu. Eu vi o pessoal comentando aqui no chat, inclusive, sobre buscar ativos que têm uma correlação negativa. Acontece que essas correlações, pessoal, elas não são preto no branco. Não quer dizer que essa correlação seja algo totalmente pré-estabelecido e o comportamento futuro desses ativos vá seguir essa correlação. Não acontece. Quando você pega momentos de estresse exagerado, você pode ter cenários que nunca foram vistos antes. Por exemplo, né, no ano passado, com a pandemia, a gente mesmo acabou vendo algumas coisas até esquisitas para os padrões que a gente estava acostumado. A gente viu bolsa despencando com juro lá embaixo
e dólar nas alturas, que não é um padrão que a gente está acostumado. Então, esses padrões pré-estabelecidos é muito difícil a gente seguir uma receitinha de bolo que vai funcionar sempre. Agora, uma coisa que eu sempre falo é que, geralmente, quem diversifica demais é porque não sabe o que está fazendo. A gente já ouviu isso de muitos investidores e é verdade. Se você for ver, se vocês forem analisar, a gente não tem nenhuma grande fortuna que foi construída baseada na diversificação. A grande maioria das grandes fortunas foram baseadas na concentração, seja porque um empreendedor montou uma empresa, seja porque o investidor tinha uma posição relevante num ativo que multiplicou por 10, 20, 30 vezes. Então, a diversificação excessiva, ela pode te ajudar a você a se proteger, mas, ao mesmo tempo, se você tiver um ativo que vai valorizar muito, ele não vai fazer nem cócega na tua carteira. E uma coisa que eu acho importante até falar, né, pessoal, a gente está falando aqui de ouro, de dólar, enfim. Eu que já passei por alguns ciclos, e Fabião e Lu, a mesma coisa aqui do meu lado, a gente não vê ninguém falando de ouro, de dólar, quando a gente está numa situação ótima, quando as coisas estão caminhando bem, quando está tudo parecendo que finalmente vai funcionar. A gente vê as pessoas recomendando esses ativos, geralmente quando o pior já aconteceu. E você migrar para esses ativos no momento que o pior já aconteceu, você vai estar pagando caro. É a mesma coisa que o pessoal fala, pô, agora você tem que comprar dólar. Mas depois que o real derreteu, você comprar dólar, não adianta, você já está indo tarde. Então, pessoal, é aquela famosa frase do Stuberger, né? Você tem que comprar o guarda-chuva no dia de sol. No dia de chuva ele já está caro, então não adianta mais nada. Eu concordo, Fê, mas eu acho que uma lição importante da queda dos últimos dias do Bitcoin é que eu não acredito que o Bitcoin seja uma espécie, não seja hedge, entendeu? Nenhum. As pessoas confundem, entendeu? Diversificação com fazer hedge. Não é isso, gente. Tá? Diversificar você faz porque, enfim, de repente você quer pôr o dinheiro da pinga em algo que você ainda não conhece direito, ou em algo que você realmente acha que tem que estar exposto a muito pouco do seu portfólio, porque realmente é algo muito volátil, e você vai querer ganhar, enfim, nessa opcionalidade, nessa excepcionalidade. Ponto. Né? Agora, você ir all-in, né, enfim, achando que isso é um hedge, uma espécie de, vou ficar rico amanhã, enfim, muitas pessoas já se deram mal com isso, né, Fabião? Antes eu sei que eu tô meio Fábio hoje, tô meio Faustão, não tô deixando as pessoas falarem. Eu não sou louco. Louco, meu bicho. Não, mas é interessante o que você está falando, Lu, porque como é que a gente pode definir que um ativo ele é hedge, um ativo como o Bitcoin é hedge, se a gente não tem nenhum histórico de performance tão longo o suficiente para avaliar como foi o comportamento dele ao longo do tempo, né? Então é difícil. Acho que ainda todos estamos aprendendo, né, a como lidar, enfim, a quais são as consequências, enfim. E aí o terceiro ponto que eu queria colocar para vocês é que tomem cuidado também, é muito comum, né, e eu, se fosse dona de corretora, faria a mesma coisa, muito provavelmente, que as corretoras tentem surfar nessa onda. Pô, então tá na moda Bitcoin? Pô, vamos lançar um ETF de Bitcoin. Tá na moda maconha? Vamos lançar um ETF da maconha. Enfim, sempre vão ser criados, onde há demanda, pessoal, vai ter oferta, tá? Então, vocês vão sempre encontrar produtos que estejam atrelados a isso. Só que qual que é a pegadinha aqui? Por exemplo, eu peguei outro dia um fundo que supostamente investiria em negócios atrelados ao business da maconha, só que 10% do fundo só está alocado nisso, o resto é renda fixa. Então, assim, vocês precisam aprender a ter um pouquinho mais de malícia, a saber distinguir. Pô, será que isso aqui é uma isca para mim, né, para pegar o pessoal que quer investir na moda? Ou será que realmente eu vou atrás e descubro como que eu invisto de fato nesses outros ativos? Então, assim, tenha um pouquinho de malícia também para entender que o próprio mercado das corretoras, enfim, percebe esses movimentos e incentiva esse tipo de comportamento, né? Então, sempre que vocês escutarem algum influenciador, mesmo que aqui, também questione as coisas que a gente fala aqui, né? Porque todos nós aqui, obviamente, temos um viés, é natural,
E o nosso viés natural é sempre, não digo tentar convencê-los, mas falar para vocês o que nós fazemos, que é investir em renda variável, especificamente em empresas. Mas questionem também, né? Então, será que isso faz sentido para o perfil de vocês? Enfim, eu acho que é muito importante que nesse momento de investir, vocês tenham, de fato, um pensamento próprio, né? E não sejam levados aí, ludibriados por ganhos rápidos e por produtos que são muito sedutores também.